Então, beleza, vamos começar aí, gente, a aula de hoje falando sobre equações diofantinas. Equações diofantinas lineares. Né? Não vou colocar palavras lineares porque na graduação a gente só vê esse caso mesmo. Né? Então fica meio que com abuso de notação quase falar equações diofantinas lineares. Né? Então, na verdade, apesar do nome rebuscado, né, nesse mathematiquês aí, a gente encontra esse conteúdo em várias situações aí de aplicação no nosso dia a dia, né? E a gente vai trabalhar alguns exemplos desse, inclusive exemplos mais aplicados mesmo, né? Porém, o nosso foco vai ser o de adquirir habilidades operatórias, né, para conseguir avançar no decorrer do curso, até porque as ferramentas que a gente vai ver nessa aula e nas próximas, né, principalmente a relação de congruência e tudo mais, que já é conteúdo das aulas adiante, usam muito do que a gente vai ver aqui hoje. Né? Então, primeiro, um breve apanhado histórico, né, que esse conteúdo ele já é um tanto antigo, né, ele remonta lá ao século III aproximadamente, né, depois de Cristo, e numa obra do matemático grego Diofanto de Alexandria, né, que ele escreveu um trabalho, se eu não me engano, chamava-se Sobre Números Poligonais, e também um trabalho chamado Aritmética. Né. Lá ele traz uma série de descrição de problemas elementares, né, e técnicas também de resolver esses problemas, que mais tarde viriam a serem conhecidos como essa área da teoria dos números. Né? Foi uma das poucas contribuições que os gregos fizeram nessa área, né? Já que os gregos são mais conhecidos pelas suas contribuições na geometria. Né? Então, o trabalho de Diofanto se destacou por este fato também. Né? Então, a gente pode pensar o seguinte, assim, a título de motivar, né, o nosso estudo inicial. Né? Pense, por exemplo, numa situação em que você tenha, por exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo, né, do que seria uma equação diofantina, e a gente, depois desse exemplo, a gente pode definir. Né? Digamos, quando eu dei esse conteúdo no semestre do ano passado, né, eu falei de um exemplo que eu encontrei no livro que ilustra bem essa situação, né, que dizia assim, que era um funcionário público que gerenciava o almoxarifado de um hospital. Né, ele informou ao seu chefe imediato que gastou R$17.700, né, vou colocar aqui o valor, R$17.700, né, na compra de 2 medicamentos. Dois medicamentos que eu vou chamar de A e B. Então, vou colocar aqui medicamentos A e B. Porém, né, ele alegou ter comprado o máximo que a verba permitiu. Né? Então, a fim de confirmar se essa informação procedia de fato, né, o chefe verificou que cada unidade do medicamento A, esse medicamento A aqui, custava R$330. Vou fazer melhor assim. A e B. Onde esse daqui custava R$330 por unidade, né? E o medicamento B custava R$210 por unidade.
Então, como o relatório que o funcionário passou não era muito bem detalhado, né, aí o chefe ficou assim meio intrigado, né? Como é que ele iria agora saber se era verdade o que o funcionário estava falando, né? Porque assim, agora ele tem o seguinte problema, né? É possível que haja uma combinação de quantidade dos medicamentos A e B, de modo que o gasto total dê exatamente R$ 17.700, né? Ou seja, o problema proposto aqui é o seguinte: ele quer saber se, colocando em forma de equação, ele quer saber se 330 multiplicado por uma quantidade x somado com 210 multiplicado por uma quantidade y dá R$ 17.700, né? E mais ainda, esse x e y tem que ser necessariamente números inteiros, porque trata-se de quantidade de medicamentos, né? Então ele não quer saber, não faz sentido, por exemplo, um valor, por exemplo, ele comprou 63,7 caixas de medicamento A. Isso não faz sentido nesse contexto, né? Então ele precisa que x e y sejam valores inteiros, tá? Então o que restringe bastante a quantidade de possíveis soluções dessa equação, né? Então equações desse tipo aqui é o que a gente chama de equações diofantinas. São equações que possuem duas variáveis, né, e duas variáveis inteiras, certo? Então, a título de definição, a gente pode colocar assim, deixa eu colocar aqui um texto que eu já... Cadê? Tá aqui. Colocando então de maneira bem geral, a gente pode escrever assim: uma equação diofantina linear com duas variáveis x e y é dada desta forma: ax mais by é igual a c, que possui soluções inteiras se existirem x0 e y0, tais que ax0 mais by0 é igual a c, né? Então, vamos ver aqui. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver aqui um exemplo dessa situação, um exemplo mais simples. Lá na frente a gente volta nesse problema, né, do funcionário público a respeito dessa planilha com medicamentos, né, ver se a gente consegue achar valores inteiros que satisfazem essa equação, né? Por enquanto a gente ainda está definindo as coisas, ainda não temos muitos elementos para poder trabalhar esse conceito, né? Então, vamos colocar aqui um exemplo bem ilustrativo, mais simples do que esse, pelo menos. Vou pegar aqui uma equação mais fácil. Vamos ver. Pensa numa equação assim: 3x mais 4y igual a 20, né? Aí eu pergunto para vocês, se vocês conseguem pensar em números inteiros x e y que satisfazem essa equação? Quais seriam esses números? É uma equação bem menor, né? Alguém poderia dar uma ideia de quais números x e y que poderiam satisfazer essa equação? E aí? Oi? É porque 2 e 3. X igual a 2 e y igual a 3? É isso? Ou o contrário? Isso. Se x for igual a 2, vai ficar 3 vezes 2 e aqui 4 vezes 3, né? 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 3 dá 12. 6 mais 12 dá 20? Não, né?
não satisfaz. Qual seria então uma solução viável aí? 4 e 2. O 4 e 2. Então, 3 vezes 4 mais 4 vezes 2. Né? 3 vezes 4 é 12. 4 vezes 2 é 8. 12 mais 8 dá 20. Beleza. Ó. O 4 e o 2 satisfazem, são soluções inteiras dessa equação. Então a gente diz que o par ordenado 4 e 2 é solução. Né? Mas não precisa ser necessariamente a única. Né? Alguém consegue imaginar uma outra solução possível? 0 e 5? Ótimo. 0 e 4 vezes 5. 0 é inteiro e o 5 também. Satisfaz perfeitamente. 3 vezes 0 dá 0. 4 vezes 5 dá 20. 0 mais 20 dá 20. Então, o par ordenado 0 e 5 também é solução. E você também poderia selecionar números negativos, né? Porque lembra, está nos conjuntos dos inteiros. Né? Aqui, no contexto do problema que a gente estava analisando aqui em cima, só faz sentido números inteiros positivos, né? Por se tratar de quantidades. Tá? Mas, de forma geral, as equações diofantinas assumem x e y podem assumir quaisquer valores inteiros, inclusive os negativos. Né? Então, mas enfim, aqui é só para dar uma ideia de como funciona essas equações, beleza? Então, mostrando aí, ó, esses números que aparecem aqui nos pares ordenados. Esse aqui seria um x0 e esse aqui um y0. Esse aqui seria uma outra solução, então a gente pode chamar de x1 e aqui de y1. Né? Encontrasse outra solução, x2 e y2, e assim sucessivamente. Você poderia ficar aí horas, dias, meses aí pensando em soluções só para essa equação aqui e você encontraria. Tá? Então, com isso, a gente entendendo melhor o que é esse objeto, a gente já consegue trabalhar alguns resultados aqui. Ó. Por exemplo, esse teorema. Deixa eu colocar aqui. Essa equação diofantina, ax mais by mais c, ou ax mais by igual a c, tem solução se e somente se o MDC entre A e B divide C. Né? Lembrando que MDC, a gente viu lá em teoria dos números 1, indica máximo divisor comum entre os números A e B. Ou seja, é o maior número que divide o A e o B ao mesmo tempo. Né? Então, esse maior número que divide o A e o B ao mesmo tempo, divide o C. Então, ele está dizendo que essa equação tem solução se e somente se esse MDC entre esses números A e B for um divisor de C. Tá? Então, e agora? Como que a gente pode... Vamos demonstrar, né? Vamos fazer uma demonstração desse resultado para a gente trabalhar melhor, para a gente entender esses conceitos e até relembrar, né, de alguns conceitos lá de teoria 1. Vamos fazer aqui uma ideia de demonstração. Então vamos ver se vocês lembram. Quando aparece esse nome aqui, ó, se e somente se, o que a gente tem que fazer na demonstração? A ida e a volta, exatamente. Né? Então, a ida e a volta significa o quê? Significa que na ida eu vou admitir que essa afirmação é a minha hipótese, né? Onde eu tenho que deduzir isso daqui como tese. E a volta isso daqui é a minha hipótese
e eu vou ter que deduzir essa informação como tese. Então, só depois de provar esses dois passos é que eu posso dizer que o teorema está provado. Né? Então, vamos tentar dividir assim. Ó. Primeiro, já que se trata de si, somente si, vamos fazer aqui primeiro a parte do si, né? Que normalmente a gente indica por uma flechinha, né? Que é a ida, né? Dessa forma. E esse si, como eu falei, a gente tem que identificar a hipótese e a tese. Né? A hipótese é aquilo que a gente admite como verdadeiro e a tese é o que a gente tem que provar. Né? Então vamos fazer assim, ó, hipótese. Hipótese é isso daqui, ó. Vamos ver. Bom, a gente pode começar com esse de baixo, né? Pode fazer assim, ó. Por hipótese, eu posso admitir que o MDC entre A e B divide C. Só um instante. Máximo divisor comum entre A e B seja um divisor de C, né? E a tese, né, é o que a gente precisa provar, é que a equação ax mais by igual a c tem solução. Tá? Então, ó, de novo, hipótese é o que eu admito como verdadeiro e tese é o que eu preciso provar. Então, saindo dessa afirmação, eu tenho que provar isso daqui. Tá? Aí, a segunda parte da demonstração eu vou fazer o contrário. Eu vou partir dessa de baixo e vou provar de cima. Tá? Mas por hora vamos nos concentrar só nesse passo aqui, que eu chamo de ida. Né? Então, primeiro, para facilitar as coisas, vamos dizer que o MDC entre A e B é igual a um número inteiro qualquer que eu vou chamar de D. Né? Então, fazer assim, ó, seja MDC entre A e B igual a D, né? Onde D é um número inteiro. Beleza. Então, vamos ver. Então, partindo dessa afirmação, máximo divisor comum, certo? Então, aqui, só utilizando o que a gente já viu sobre máximo divisor comum, significa que eu posso escrever esse número D como A multiplicado por P mais B multiplicado por Q, por exemplo, né? Onde, novamente, esse P e Q aqui são números inteiros, né?
Isso aqui é decorrência direta da definição de máximo divisor comum, né? Porque se existe é como se eu estivesse afirmando o seguinte, ó, se eu digo que A divide B, então significa que o B pode ser escrito como A vezes N, né? E o N é um número inteiro, tá? Então aqui é a mesma coisa, só que envolvendo duas parcelas, né? Então o máximo divisor comum entre A e B é D, então significa que existe P e Q, né, que multiplicado por A e B dessa forma, resultam em D, de acordo com essa equação. Tá? Então é o que a gente viu anteriormente lá no primeiro curso de teoria dos números. Então, disso, vamos ver... Tá, a gente admitiu por hipótese que o máximo divisor comum entre A e B divide C, né? Porém, eu estou afirmando que o máximo divisor comum entre A e B é igual a D, né? Então, ó, por hipótese, temos que D divide C, né? Lembrando que o D é o MDC entre A e B. Tá? Então, se o D divide C, significa que o C pode ser escrito como D vezes N, né? Foi o que eu acabei de falar aqui do lado, né? Isso aqui é critérios, é definição de divisibilidade, tá? Onde esse N, né, só para enfatizar, é um número inteiro. Então, o que a gente pode fazer? Vamos pegar aqui a nossa equação inicial, onde a gente tinha D igual a A vezes P mais B vezes Q, né? E vamos fazer o seguinte, ó. A gente pode multiplicar por N dos dois lados da equação, né? E assim a nossa equação vai ficar desse jeito, ó. Vai ficar D vezes N, AP vezes N, BQ vezes N, né? Então posso até fazer assim, colocar de outra cor para destacar melhor o N. Então, por que multiplicar por N dos dois lados? Porque se eu fizer isso, eu vou ter esse dN aqui do lado esquerdo da equação. E dN, a gente sabe que o valor dele é C, né? Então, só por isso. Então, só para eu facilitar as minhas contas e no lugar de dN eu colocar C, né? E aqui eu posso escrever A vezes P vezes N, eu vou colocar assim entre parênteses para destacar, né? E B vezes Q vezes N, também entre parênteses para destacar, né? Aí, por que a ideia de destacar? Porque eu vou dizer que P vezes N e Q vezes N, pelo fato de P, Q e N serem números inteiros, então o produto entre eles também são números inteiros. Então eu posso chamar esse número inteiro aqui, por exemplo, de x, e esse aqui eu posso chamar de y, tá? Logo, eu tenho a equação C igual a AX mais BY, né? Onde x e o y são números inteiros, né? Logo, o que a gente conclui com isso? A gente conclui, vou colocar assim, portanto, quando eu faço x igual a P vezes N e y igual a Q vezes N, né? Isso é uma solução da equação C igual a AX mais BY, né? Ou AX mais BY igual a C, tanto faz, né? Vou colocar aqui AX mais BY igual a C, né? Que é a equação de Diofantina. Então, a gente acabou de demonstrar a ida, né? Partimos
dessa hipótese de que o MDC entre A e B divide C, e disso nós demonstramos que essa equação diofantina tem solução, né? Então, partindo dessa hipótese, provamos que essa equação aqui tem solução, certo? Agora precisamos fazer a segunda parte da demonstração, que é a volta, né? Então, se nós fizemos agora o se, né, agora precisamos mostrar o somente C. Então vamos fazer isso. Então, aqui é o somente C. Que a gente representa para uma setinha no sentido contrário, né, representando a volta, né? E vamos fazer assim. Aqui eu separei, né? Agora, lembra que na primeira parte da demonstração eu fiz a hipótese como sendo que o máximo divisor comum entre A e B divide C, e a tese é provar que essa equação tem solução. Agora vamos inverter as coisas, né? Vamos partir de que a hipótese é que a equação tem solução e que, portanto, o máximo divisor comum entre A e B divide C, né? Que é a tese que eu quero demonstrar. Então vamos fazer assim, a hipótese AX mais BY igual a C tem solução. E a tese MDC de AB divide C, né? Ou seja, a gente vai partir dessa afirmação e tentar demonstrar que isso aqui é verdade, né? Então, como que a gente pode fazer isso, né? Se a gente está admitindo que essa equação tem solução, a gente pode muito bem selecionar uma solução aleatória dela, né? Então, por exemplo, a gente pode dizer assim, ó, que seja x0, y0, né, um par ordenado, uma solução dessa equação, já que ela tem solução, né? Eu estou admitindo que ela tem solução. Uma solução de AX mais BY igual a C, né? E vamos dizer também que o máximo divisor comum entre A e B é igual a D, né? Igual a gente definiu lá em cima, só para não ficar escrevendo sempre MDC entre A e B, tá? Então, em vez de sempre escrever MDC, a gente vai colocar D no lugar, né? Então, o que a gente pode fazer agora, né? Então, vamos ver. Tá, a gente precisa mostrar que o MDC divide, que D divide C, né? Tá, então, o fato do máximo divisor comum entre A e B ser igual a D significa, né, aqui, se MDC entre A e B é igual a D, então posso dizer que o D divide A e que o D divide B, né? Pois o D é o maior divisor comum entre A e B. Então eu posso dizer que isso aqui é verdade, tá? Então, mais uma vez, é o conteúdo de divisibilidade lá do começo do curso de Teoria 1, tá? Então, isso aqui é relevante por causa do seguinte, vamos pegar aqui a nossa informação de que x0 e y0 é a solução dessa equação, né? Então, se isso é verdade, significa que ax0 mais by0 também é igual a c, né? Assim como a gente fez aqui, nos exemplos acima, né? Lembra que, independente das soluções que a gente encontrava, né, para x e y, todas elas resultavam em 20, né? Quando a gente substituía os valores de x e y, todos resultavam em 20, correto? Aqui é a mesma coisa. Independente dos valores que eu encontro aqui para x e y, o resultado sempre tem que dar c, né? Então, é isso que está dizendo. Então, vamos fazer assim.
Como eu sei que o D divide o A e que o D divide o B, né? Então, fazer assim, então o D divide A vezes x0, né? E o D também divide o B vezes y0, né? Isso por causa dessa afirmação que eu fiz aqui em cima, tá? Então, se isso é verdade, se o D divide essa soma, né? Se o D divide essa soma, significa que o D divide o C, né? Mas o D é o MDC entre A e B, que divide o C, que era o que a gente queria demonstrar. A gente queria sair disso e demonstrar isso aqui. Logo, o teorema está provado, né? Então, vejam aí, a demonstração é bem construtiva mesmo. A gente vai argumentando passo por passo, utilizando as ferramentas que já conhece, né? E assim a gente chega na construção da demonstração. Beleza? Então eu mostrei aqui mesmo porque não para vocês decorarem, memorizarem essa ferramenta, ou essa demonstração ou coisa do tipo. É porque pode ser útil na abordagem de algum exercício, né? Esse modo de pensar, de como você aborda uma questão desse tipo, tá? Então, demonstração de teorema em cursos de matemática é mais para isso, não é para você decorar a demonstração. É para você pegar a metodologia, para você pegar o jeito de pensar, a forma de abordar e de estratégias de como você pode resolver um determinado problema que trate daquele assunto, tá? Então, esse teorema ele tem um corolário, né, que diz o seguinte. Vou escrever ele aqui. Ele diz assim, que a equação ax mais by igual a c tem solução se e somente se o MDC entre A e B divide C. Não, gente, desculpem. Copiei foi o teorema de novo. O corolário é aqui, aqui. Corolário diz assim: se o MDC é igual a 1, né, entre o A e B é igual a 1, a equação diofantina ax mais by igual a c tem solução para qualquer que seja o valor de c inteiro, tá? Então, na verdade, é um resultado bem forte esse daí. Porém, não é tão difícil de demonstrar se você utilizar esse modo de pensar aqui anteriormente, apresentado na demonstração do teorema, tá? Então, vou deixar a demonstração para vocês mesmos tentarem fazer, tá? É interessante fazer isso. Mais uma vez, ela é até mais simples porque não envolve o se somente se, né? Ela é um passo só, tá? E tem um corolário, um outro corolário desse mesmo teorema, que diz o seguinte. Deixa eu colocar ele aqui. Que a equação ax mais by igual a 1 tem solução se e somente se o MDC entre A e B é igual a 1. Tá? Então, esse resultado, ele em si, ele é bem interessante. Acho que a equação... Não, acho que eu escrevi errado essa parte. Acho que eu... Calma aí.
equação ax mais by tem solução se somente se... Não, essa parte final aqui não é isso. Isso aqui não chega a ser nenhum corolário, é uma afirmação óbvia por si mesmo. Se somente se A e B não, tá certo, é isso mesmo. Se somente se o máximo divisor comum entre A e B é igual a 1, né? O que é equivalente a dizer que os números A e B são primos entre si, né? Então, esse corolário, esse 2 aqui, ele resulta em uma fórmula bem interessante para a gente encontrar não apenas uma solução como essa que a gente estava fazendo aqui, ó. Aqui a gente estava tentando imaginar soluções, né, que se encaixassem perfeitamente em um problema dado, né? Com esse corolário 2, a gente consegue pensar em um conjunto que dê todas as soluções possíveis para uma equação diofantina, né? Então, é um resultado que, apesar da simplicidade do enunciado, ele traz um certo poder de resolução, né, de abordagem para questões desse tipo, bem forte aí se você souber como utilizar, né? Então vamos ver como a gente pode fazer isso. Tá, deixa eu ver aqui. A equação ela tem solução. Ela fala que ax mais by igual a 1 tem solução se o máximo divisor comum entre A e B é igual a 1. Então, assim, se ela fala que tem solução, que soluções são essas, né? Então, a gente pode colocar assim, ó. A gente pode pensar assim, sejam x0, y0 e x1 e y1, né? Vou pegar logo dois conjuntos de solução, né, para abordar esse corolário, né? x0, y0 e x1, y1, soluções dessa equação, né? Então, vamos ver soluções de ax mais by igual a c, né? Tá, então se x0 e x1 são soluções, significa o seguinte, ó, que eu tenho, por exemplo, ax0 mais by0 igual a c, e também ax1 mais by1 também igual a c, né? Já que são soluções, elas têm que resultar nisso, tá? Se ambas as equações resultam em c, significa que ambas as equações são iguais, certo? Então eu posso escrever ainda dessa maneira aqui, ó, ax0 mais by0 igual a ax1 mais by1, né? Agora, a partir daqui, vamos fazer uma série de manipulações aí para ver o que dá para a gente fazer, né? A minha ideia é escrever uma função que dependa só de x0 e de x1 e outra só de y0 e de y1, né? Então vamos fazer assim, ó, pegar o que depende de x e colocar à esquerda da equação e o que depende de y colocar do lado direito, né? Então, fazendo isso, a gente tem assim, ax0 menos ax1 é igual, aqui eu conservo o by1, né? E o by0 vem negativo. Opa. Então, colocando em evidência, x0 menos x1 e aqui b, y1 menos y0, né?
E vamos fazer assim, ó, seja para facilitar a nossa notação, né, vamos dizer que o máximo divisor comum entre A e B é igual a D, né, só para a gente não ficar escrevendo isso toda hora. Né. Então a gente vai pegar essa equação aqui de cima. Então vamos pegar essa equação aqui, ó, ax0 menos x1, y1 menos y0, e vamos dividir por D de ambos os lados da equação. O que acontece se eu fizer isso? Aqui vai ficar A sobre D e aqui B sobre D, certo? Então isso é o que acontece se eu dividir por D. E mais, eu posso fazer uma outra simplificação ainda, né? Só para facilitar as manipulações iniciais. Lá no final, a gente pode voltar à notação anterior, né? Esse A sobre D eu posso chamar de A', e esse B sobre D eu posso chamar de B', né? Aí assim, ó, nossa equação fica de uma forma mais simples escrita dessa maneira: A' x0 menos x1 igual a B' y1 menos y0. Né? Beleza. Então, feito isso, o que a gente pode concluir? Né? Olha só, escrevendo a equação desse jeito, eu estou afirmando que esse termo B' aqui, ó, ele divide. Quando eu passo ele dividindo por esse termo, ele divide o x0 menos x1 e ele pode ser um divisor de A' também. Eu posso afirmar as duas situações, né? Mas nesse caso eu vou dizer que ele é um divisor de x0 menos x1, né? Porque se eu passo ele dividindo, ele vem para cá, né? A mesma coisa o A', como ele está multiplicando, eu posso passar ele dividindo para cá, né? E afirmar que o A' divide y1 menos y0. Certo? Então, feito isso, a gente pode afirmar o seguinte: então, A' divide y1 menos y0 e B' divide x0 menos x1. Né? Beleza, agora de novo, usando lá a propriedade da divisibilidade. Lembra que quando eu falo que um A divide B, significa simplesmente que o B pode ser escrito como A multiplicado por algum N, por algum número real, ou real não, algum número inteiro N qualquer. Né? Aqui, ó, a mesma coisa. Se eu afirmo que o A' divide y1 menos y0, eu posso dizer então que o y1 menos y0 é igual ao A' multiplicado, digamos, por um T1. Né? Esse T1 é um número inteiro qualquer. Da mesma maneira, se eu estou dizendo que B' divide x0 menos x1, então x0 menos x1 é igual ao B' multiplicado por um outro número inteiro, T2. Tá? Então, mais uma vez, só enfatizando que T1 e T2 são números inteiros. Certo? Então, vamos ver, o que dá para a gente fazer aqui? Ó? Dá para simplificar mais ainda essas duas equações. Né? Essa daqui pode ser escrita como y1 igual a... Pega o y0 negativo e passa para o outro lado, fica y0 mais A' vezes T1. Né? E essa outra equação, a mesma coisa. Deixa o x0 aí, pega o x1 e passa para o outro lado somando. x1 mais B' vezes T2. Né? Aí, por que será que eu fiz isso? Né? Eu fiz isso por causa do seguinte, ó, eu vou voltar aqui nessa equação inicial, vou escrevê-la bem aqui embaixo. Né? Então, olha só o que a gente vai conseguir deduzir agora. Pegar aqui a linha, ó, assim,
temos A' vezes x0 menos x1 igual a B' vezes y1 menos y0. E o que eu vou fazer? Ó? Onde tem y1, aqui, ó, onde tem y1, eu vou colocar essa expressão aqui que a gente deduziu. Né? E onde tem x0, eu vou colocar essa expressão para x0 que a gente deduziu aqui. É só essa substituição que a gente vai fazer. Certo? Então, vamos fazer isso e ver o que vai dar. x0 é quem? É x1 mais B'T2. x1 mais B'T2. E o menos x1 eu só repito. Igual a B' vezes, quem é y1? É y0 mais A' T1 menos y0. Né? O que a gente consegue com isso? Eu tenho um x1 positivo com um x1 negativo. Cancela. y0 positivo com y0 negativo. Também cancela. Né? Então, deixa eu ver mais alguma coisa que dá para fazer. y1, y0. Ah não, aqui eu escrevi errado. Ó. Aqui é o sinal de mais, né? Só isso. Aqui é o sinal de mais. Né? Então, com isso a gente tem A' multiplica pelo que restou B' T2. E aqui B' multiplica pelo que restou dentro do parênteses A' T1. Né? Então, olha só o que a gente consegue deduzir agora. A', B' de um lado, A', B' de outro lado. Logo, eu tenho T2 igual a T1. Né? Tudo isso só para deduzir que esses números inteiros que eu escolhi aqui do lado, T1 e T2, são necessariamente os mesmos. Eu não precisava ter indexado eles de maneira diferente. Né? Então, em vez de chamar T1 e T2, eu vou chamar simplesmente de T. Tá? Já que eles são o mesmo, eu não preciso usar notações diferentes. Né? Então, com isso, portanto, voltando a essa equação que eu tenho aqui em preto, né, que eu coloquei, ficaria desse jeito. Ó. y1 vai ser y0 mais quem é... não, vou colocar aqui por enquanto do jeito que está. A' vezes T1 é A' vezes T. Né? E aqui o x0 vai ser igual a x1 mais B' vezes T. Né? Então lembra que o meu objetivo inicial era encontrar qualquer solução para equações do tipo ax mais by igual a c. Né? Isso tendo apenas um par inicial de soluções. Né? Se eu tiver uma solução inicial, eu consigo deduzir todas as outras. Né? Então é isso que a gente vai conseguir deduzir agora, já estamos perto do final. Né? Então, tudo isso que a gente vai estar fazendo aqui, lembre-se, vai precisar apenas de uma solução inicial. Né? Tendo ela, todas as outras saem de forma mecânica e automática. Tá? Aqui é x1. Né? Então, lembrando que a linha, né, a gente chamou a linha aqui em cima de A sobre D. Né? A linha é A sobre D, né? E B' é B sobre D. E mais ainda, né, o D, na verdade, é o máximo divisor comum entre A e B. Então vamos colocar aqui o nome dele, né? Máximo divisor comum entre A e B. Tá?
Então vamos substituir agora do jeito que está ali, ó. Primeiro, vamos fazer assim, ó, pega essa equação em x0 e vamos reescrevê-la de outra maneira, né? Eu vou isolar o x1, fazer assim. Pego o x0, o b' vezes t vem para o outro lado subtraindo. Isso é igual a x1. Portanto, x1 é igual a x0 menos b' vezes t. Tá? Então, com isso, a gente chega às fórmulas finais. Portanto, temos que x1 é igual a x0 menos, quem é b'? B' é b vezes máximo divisor comum entre a e b, né? Multiplicado por t, né? E quem é y1? y1 pela nossa fórmula é y0. Estou usando aqui, ó, essa fórmula, tá? y0 mais a linha. Quem é a linha? A gente acabou de escrever ele aqui, ó. A dividido pelo máximo divisor comum entre A e B multiplicado por T, né? E pronto. Essa é a fórmula com a qual a gente consegue encontrar todas as soluções possíveis de uma equação diofantina. Mas lembrem-se, né, a limitação dela é a seguinte: você precisa conhecer pelo menos uma solução para poder encontrar as outras, né? Então essa é a única limitação que ela tem, né? Então, tentar entender como ela funciona, né? Eu não sei se vocês já viram essa fórmula ou se já viram a demonstração dela, né, em algum lugar, mas eu particularmente acho ela muito bonita, a forma, porque é simples de demonstrar, né, e é um resultado muito geral, né, encontrar soluções de uma equação diofantina dessa maneira realmente foi um avanço em tanto, né? Um resultado assim você consegue até implementar num código simples de computador para resolver qualquer equação diofantina com algumas linhas de código, né, tendo o conhecimento dessa fórmula aqui. Então realmente é uma aplicação em tanto, tá? Então, vamos ver. Alguma dúvida até aí, gente? Não sei se vocês entenderam até aí ou não. Não? Vou ver aqui um exemplo. Oi? Vou pegar aqui um exemplo. Deixa eu ver. Ó, pegar aqui uma equação diofantina que seja assim. 55x mais 32y, né, igual a 771. Né? Então,
como que a gente consegue achar as soluções dessa equação Diofantina, né? Primeiro, né, a gente pode observar o primeiro colorário. Diz o seguinte, ó: se o máximo divisor comum entre A e B é 1, a equação Diofantina tem solução para qualquer que seja o valor de C, né? Então, olha aqui, o A e o B são esses valores aqui, ó. Aqui é o A e aqui é o B, né? E esse aqui é o C. Quanto é o máximo divisor comum entre 55 e 32? Quanto dá? Qual é o maior número que divide esses dois aí ao mesmo tempo? É 1. É 1. Vocês sabem como que... Vocês lembram, na verdade, como que faz para calcular o máximo divisor comum entre dois números? Ou não? Aquela tabelinha, né? Lembram, né? Pelas divisões sucessivas? Pode ser as divisões sucessivas, né? Que é representado por essa tabelinha aqui também, né? É uma outra maneira de fazer. Aí você coloca aqui o 55, o 32, né? Aí 55 por 32 dá 1, né? Aí dá 1, coloca o resto aqui embaixo, que dá quanto? Qual é o resto dessa divisão? Dá 23, é? É 23, né? Aí você repete o 23 aqui. Então, 32 dividido por 23 dá 1. E qual é o resto dessa divisão? É 9. Aí coloca o 9 aqui na direita. 23 por 9 dá 2, né? Que 2 vezes 9 dá 18. Então, qual é o resto da divisão? 23 menos 18 dá 5. Aí você vai e coloca o 5 aqui do lado. Eu mostrei isso para vocês no primeiro curso de teoria dos números, né? Então, 9 dividido por 5 também não dá inteiro, né? Então dá 1 e o resto dessa divisão é 4, né? Então repete o 4 aqui. 5 dividido por 4, o resto dá 1. O resto não, dá 1, né? E o resto dá 1. Então, esse valor que sobra aqui é o resultado do máximo divisor comum, né? Então, mas aqui, como são números pequenos, a gente não precisa fazer dessa trabalheira inteira, né, para fazer isso, né? Você, com alguns passos mentais, você consegue chegar à conclusão de que o máximo divisor comum entre eles dá 1 mesmo, tá? Mas só relembrando aí essa forma de se calcular o máximo divisor comum, tá? Então eu tenho que o máximo divisor comum entre A e B deu 1, né? Então, pelo colorário 1 mais uma vez, significa que tem solução para qualquer que seja o valor de C. Então, ó, beleza. Então a gente já sabe que existe solução, ou seja, existem valores x e y que satisfazem essa equação aqui, valores inteiros que satisfazem essa equação, né? Porém, a gente precisa encontrar, né? Então, dizer que existe não significa dizer qual é, né? Porém, se a gente conseguir encontrar uma que seja, com base nessas duas fórmulas aqui que a gente acabou de deduzir, se a gente encontrar uma, a gente consegue encontrar todas, né? Encontrando uma, a gente encontra todas as soluções possíveis dessa equação Diofantina. Então, o nosso trabalho vai ser encontrar essa uma equação aí que satisfaz. Aí eu pergunto para vocês, qual é mais interessante? A gente ficar aqui por tentativa e erro, pensar em dois números x e y, um número x que multiplicado por 55 e o número y que multiplicado por 32 e essa soma de 771, será que parece algo assim, digamos, inteligente de se fazer, né, por tentativa e erro?
né? A mim, pelo menos, não parece. Então a gente precisa de um método um pouco mais eficaz, né, para poder calcular essa solução, né? Então, tem um resultado aqui do Colorado 2 que diz assim, ó, a equação ax mais by igual a 1 tem solução se somente se o máximo divisor comum entre a e b é igual a 1. Né? Então, ó, a equação precisa ser ax mais by igual a 1. Né? Isso apenas se a e b forem primos entre si. Né? Então, esse segundo corolário pode nos ajudar a encontrar essa uma solução. Né? Então, a gente pode fazer assim, ó, pelo corolário 2 temos a gente sabe que 55 e 32 são primos entre si, né? Então a gente pode escrever uma equação Diofantina que seja assim, ó, 55 vezes P, por exemplo, mais 32 vezes Q igual a 1. Né? Então, isso o corolário 2 nos garante que pode acontecer, né? Quando 55 e 32, por serem primos entre si, eu posso escrever uma equação Diofantina desse tipo. Tá? Então, né, isso é claro para todo P e Q pertencente aos inteiros. Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar esses números, 55 e 32, e vai fazer assim. Ó. 55 é igual a 32 multiplicado por 1 mais quanto? Quanto dá o resto dessa 23, né? A gente tinha colocado antes. Certo? Agora vamos pegar o 32 e o 23. Então, 32 é igual ao 23 vezes 1 mais quanto? Mais 9, né? Agora vamos pegar o 23 e o 9. 23 é igual a 9 vezes 2 mais quanto? 5, né? E agora vamos pegar o 9 e o 5. 9 é igual a 5 vezes 1 mais 4. E agora o 5 e o 4. 5 é igual a 4 vezes 1 mais 1. Aí, por preciosismo, você ainda poderia pegar o 4 e 1, né, e fazer assim. 4 e 1 é 4 vezes 1 mais 0. Não precisa desse passo não. Né? Só esses anteriores aqui já são suficientes. Né? E agora, o que a gente vai fazer com isso daqui? Né? Isso aqui é uma estratégia que eu estou mostrando a vocês de como encontrar, tá? Essa uma solução, esse par de soluções x0 e y0. Né? Então, vamos fazer assim, ó, vamos pegar aqui essa primeira equação, vamos isolar o 23, vamos deixar ele aqui quieto, né? E isolando o 23 eu pego o 32 vezes 1 e passo para o outro lado da equação, então eu deixo o 55 lá parado, né? E o 32 vezes 1 que estava positivo vai negativo, então 32 vezes 1 vem negativo. Agora eu pego esse 9, faço a mesma coisa, ó, isolo o 9. O 9 é igual a 32 menos 23 vezes 1. Né? Aí com 5 é igual a 23 menos 9 vezes 2. Né? O 4. 9 menos 5 vezes 1. E, finalmente, o 1, que é igual a 5 menos
4 vezes 1. Né? Aí o último não precisa colocar, como eu falei, né? Vou até apagar aqui para não confundir vocês. Não precisaria colocar esse último passo aqui não. Né? Então fiz aí a parte em que eu isolei todos os restos, né? Deixei todos os restos aqui isolados na equação, passei todo o restante para o segundo membro. Né? E agora, né? O que a gente vai fazer? Agora vamos tentar reagrupar esses números aqui de baixo para cima. Né? Então, olha o que a gente vai fazer. Vamos partir aqui dessa primeira equação. Eu tenho aqui, ó, 5 menos 4 vezes 1 igual a 1. Tá? Mas, quem é 5? Né? 5 é 23 menos 9 vezes 2. Então, no lugar do 5, eu vou colocar 23 menos 9 vezes 2. Menos. Aqui o 4. 4 eu posso colocar assim também. Deixa eu ver. 9 vezes 5. Deixa eu ver se isso me ajuda. Aqui é pura manipulação numérica, né? No fim eu tenho que conseguir 55 vezes alguma coisa mais 32 vezes alguma coisa. E para isso eu tenho que ir fazendo essas manipulações até saber quem são essas coisas P e Q que vai estar multiplicando. Né? Então vamos ver aqui se a gente consegue montar esse problema do jeito que está aqui. Então menos 4, deixa eu ver se faz sentido colocar o 4. Vou fazer assim, o 4. 4 é 9 menos 5 vezes 1. Isso é igual a 1. Tá? E então, fazendo aqui, né, o jogo de sinais, o que eu tenho? Não vamos resolver nada, vamos deixar do jeito que está aqui, tá? 9 vezes 2 menos, aqui, quem é 9? É 9 vezes 1, menos com menos dá mais, 5 vezes 1, igual a 1. Né? Então aqui eu tenho 23 menos 9 vezes 2 menos 9 vezes 1, então eu vou ter 9 vezes 3. Né? E aqui 5 vezes 1, igual a 1. Tá? 5 vezes 1 eu poderia deixar como 5 mesmo. Aqui eu posso resolver. Tá. Então, 23 menos 9 vezes 3, mais, quem é o 5? O 5 é 23 menos 9 vezes 2. Né? Então vamos colocar aqui, ó, 23 menos 9 vezes 2, que é igual a 1. Tá? Então vamos continuar as manipulações numéricas. Então aqui eu tenho 23 menos 9 vezes 3 mais 23 menos 9 vezes 2. Né? Vocês estão acompanhando? Estão entendendo o que eu estou fazendo? Sim ou não? Sim? Sim, professor. Então, ó, eu tenho um 23 e eu tenho um 23 aqui. Um 23 somado com um 23 eu vou ter 2 23, né? Ou 23 vezes 2, se vocês preferirem. Né? Vou colocar assim. 23 vezes 2, né? Quando eu somo esses dois termos. E aqui eu vou ter 9 vezes 3 e 9 vezes 2, ambos com sinal negativo. Então, ao somar, vai ficar menos 9 vezes 5.
E isso é igual a 1. Né? Então, agora o que eu vou fazer? Ó, no lugar do 9, eu vou colocar aqui quem é que vale 9. Ó. 9 é 32 menos 23 vezes 1. Então, ó, 23. Repito 23 vezes 2, né? Menos. No lugar do 9, vou colocar 32 menos 23. Vou colocar só 23 mesmo, né? Tudo isso multiplicado por 5, igual a 1. Né? Eu vou até fazer assim, eu vou colocar isso aqui para um pouquinho mais para a esquerda, para a gente conseguir fazer o cálculo numa folha só. Então, continuando as contas, vai ficar assim, ó, 23 vezes 2 menos. Aqui você faz a distributiva, né? 5 vezes 32 vai ficar 32 vezes 5. Menos e menos dá mais. 23 vezes 5, 23 vezes 5. Igual a 1. Né? Então, simplificando, o que a gente tem aqui? Ó? 23 vezes 2 somado com 23 vezes 5. Né? Então, aqui em cima, né? Então, 23 vezes 2 somado com 23 vezes 5 fica 23 vezes 7. Né? Menos 32 vezes 5. Isso é igual a 1. Né? E agora? Agora, no lugar do 23, eu coloco o valor dele, né? Que é 55 menos 32. Então, no lugar do 23, eu coloco 55 menos 32. E isso tudo está multiplicado por 7. E o resto eu repito. 32 vezes 5. Igual a 1. Então, como isso está multiplicado por 7, vai ficar 55 vezes 7 menos 32 vezes 7. E aqui, menos 32 vezes 5. Agora falta pouco. Ó. Eu tenho aqui 32 vezes 7 com 32 vezes 5, ambos com sinal negativo, né? Então eu repito 55 vezes 7. 32 vezes 7 com 32 vezes 5. 7 mais 5, 12, né? Então vai ficar menos 32 vezes 12 igual a 1. Né? Então, ó, resumindo, eu posso escrever 55 multiplicado por 7 mais 32 multiplicado por menos 12, que é igual a 1. Com isso, né, com todas essas manipulações, o que eu descobri foi que o P vale 7 e que o Q vale menos 12. Então, esse aqui, ó, é o valor de P e esse é o valor de Q que satisfazem a igualdade. Né? Deixa eu ver. E de forma ainda mais geral, né? Deixa eu ver se eu posso fazer o que mais. Isso é a nossa equação inicial, né? Então, vejam bem, nossa equação é assim, ó. Então, como a gente tem 55 vezes 7 mais 32 vezes menos 12 igual a 1, lembra que essa não é a equação que eu quero resolver. A equação que eu quero resolver ela é igual a 771, certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar por 771 em ambos os lados da igualdade. Né? Então, aqui vai ficar, ó, 55 vezes 7 vezes 771 mais
32 multiplicado por menos 12 vezes 7 vezes 771. Isso é igual a 771. Alguém faz a conta aí para mim, por favor? Quanto é 7 vezes 771? 5.397. Ótimo. Então aqui fica 55 vezes... Repete, por favor. 5.000. 5.397. 397. Mais 32 multiplicado por 12 vezes 771. Menos 9.252. 9.252, é isso? Isso. Então, olha só. Esse aqui é o x0 e esse aqui é o y0. Então, olha só, imagina quantas vezes a gente ia ter que ficar chutando até encontrar esse par de soluções, né? Realmente é bem complicado. E olha que não é uma equação aparentemente assim muito complicada, né? Envolve termos assim que não são tão grandes, né? Mas mesmo assim uma solução simples, né, que o problema nos deu é desse jeito. Ou seja, x0 é igual a 5.397, y0 é igual a menos 9.252. Né? Então, sabendo ainda que o MDC entre o A e o B é igual a 1. Isso a gente calculou lá em cima. Portanto, para a gente achar qualquer solução da nossa equação, a gente vai usar aquela fórmula, né? X é igual a x0 menos B sobre MDC de A e B, multiplicado por T, onde esse T é um número inteiro, né? Então assim, a gente tem que x é igual a x0, 5.397, menos o valor de B. Quem é o valor de B na nossa equação? 32. Né? Então, menos 32 dividido pelo MDC de AB. Como é 1, eu não preciso colocar nada aqui, né? Dividido por 1 mesmo. Isso multiplicado por T, onde T, como eu já disse, é qualquer número inteiro. Então, por que eu disse que bastando saber uma solução, a gente encontra todas as soluções possíveis? Porque aí você sabe, quando t é igual a zero, a nossa solução é o x0, que a gente encontrou aqui, né? Quando t é igual a 1, aí você vai ter que 5.397 menos 32 é outra solução possível para x. Né? Quando t é igual a 2, né, substituindo aqui, então 5.397 menos 64 é outra solução possível para x. E assim sucessivamente, inclusive com valores negativos. Certo? Então o valor de t ele vai ficar variando entre todos os números inteiros possíveis. Logo você conclui que essa simples equação aqui que a gente colocou, ela não apenas tem uma solução, ela tem infinitas soluções possíveis e todas elas inteiras. Né? E a gente conseguiu determinar isso com uma simples equação. Então, vamos colocar aqui o y igual a y0 mais o valor de A, né? Para encontrar o par certinho de equação, né? MDC entre A e B. Multiplicado por esse mesmo T aí. Então, com isso, vamos ter y igual a menos 9.252. O valor de A é 55. Multiplicado por T. Então, tá aqui, o primeiro conjunto de solução. E o segundo conjunto de solução. E para todo T pertencente aos inteiros.
certo? E assim resolvemos esse probleminha. Beleza? Alguma dúvida, gente? Não? Legal, né? Essa forma. É bem bacaninha a forma de aplicação. Bom, então é isso. Ninguém mais tem dúvida mesmo? Se não tiver, a gente encerra por aqui, né? E na próxima aula a gente dá continuidade. Professor, Sim? você tem acesso a mandar essas construções de alguma forma pra gente, que foi feita na espécie de quadro? Como assim? Tipo um print da tela de tudo que foi escrito, é possível? Então, eu estou gravando essa aula, né? E eu vou mandar esse PDF. Isso aqui eu salvo em PDF e mando lá no grupo, né? E a aula eu disponibilizo lá no meu canal no YouTube. Ah, não, perfeito. Beleza? Ok. Tá? E, inclusive eu coloquei o link do meu canal lá no Classroom também. Aí lá já tem, sei lá, perdi as contas, tem mais de 100 vídeos lá de aulas e resolução de problemas e tudo. Então, né? Aí essa aqui vai para lá também. Beleza? Ok. Então, ninguém mais tem dúvida, não? Pode falar, Vitor. Essa parte aí, esse último exemplo, no caso, é basicamente aquilo que a gente já viu em Teoria dos Números 1, né? Que é o processo das divisões sucessivas e fazer o caminho reverso para poder conseguir chegar ao resultado. Até essa parte toda aqui que a gente viu não tem novidade nenhuma, né? A novidade mesmo é a forma como a gente vai aplicar isso nessa fórmula aqui que a gente viu hoje. É a única novidade, né, de hoje, na verdade, né? MDC não é novidade, né? A gente já viu isso. As divisões sucessivas também não é novidade, né? Então, a única forma mesmo foi como a gente misturou essas ferramentas, né? Então você vê que é tudo bem construtivo até agora, né? Agora, quando a gente for ver congruências, aí sim vão começar a aparecer algumas novidades, só que mais notacionais do que aritméticas, né? Aí as coisas vão começar a... Enfim, é tudo um processo de construção, né? Em teoria dos números vocês já devem ter percebido que é como construir uma parede, né? A gente vai assentando a base e tal, e uma coisa depende da outra, né? Então tem que estar bem sólido ali a base, senão não fica legal a parte de cima, né? Certo? Então, mais alguma dúvida, gente? Bom, então nesse caso a gente vai encerrando por aqui, né? Daqui a pouco já coloco a primeira lista lá no Classroom e até a próxima aula, né? Já vai ser presencial na próxima terça, né? A gente dá continuidade aí ao conteúdo. Então até a próxima, boa noite a todos e Obrigado. Boa noite. até mais. Boa noite. Até.